Bom, o ministro Flávio Dino, ele falou semana passada que Bolsonaro era o responsável, ele não falou diretamente Bolsonaro, mas a política armamentista de Bolsonaro era responsável pela crise de segurança que acontece na Bahia, né? Eu pergunto, quem é que governou a Bahia por 16 anos, né? Eu acho que foi o PT, mas há controvérsias, né? Realmente é negar a realidade, né? É negar a realidade. O estado da Bahia é governado há 16 anos pelo PT, já vai para o 5º mandato, vai completar 20 anos, e ainda assim o cara quer negar na cara dura, tem a cara de pau de ir para a televisão, para uma entrevista e falar que Bolsonaro, que a política armamentista de Bolsonaro é responsável pela crise de segurança. Para mim, ele e Lula, eles se equivalem moralmente, né? Os caras, eles são realmente mitomaníacos, mentem descaradamente, não tem, e por isso que se merecem, né? Tá aí a possibilidade de Flávio Dino ir pro STF, apesar de que eu acho que não vai, né? Não vai ser ele, mas está sendo cogitado o nome, e se for, os dois se merecem, são iguais, dois mitomaníacos, dois indivíduos, dois seres que não merecem o menor respeito, né? Só para deixar alguns dados aqui, né? Lembrando que Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil e é um dos estados com menor índice de criminalidade, assim como os estados também do Centro-Oeste, o próprio Distrito Federal também é um dos estados mais armados e que tem um índice de criminalidade bem menor do que o da Bahia. Então, essa narrativa do Flávio Dino é uma completa contradição. E outro gráfico que eu deixo aqui do lado para vocês verem é o gráfico da evolução do número de homicídios no Brasil desde que o Estatuto do Desarmamento, lá em 2005, foi aprovado. Por quem? Pelo governo do PT. Tiraram as armas do povo e desde 2005 está aqui, ó, o número de homicídios subindo no Brasil até 2016, quando Dilma, aquela desgraça, saiu do poder. Então, Flávio Dino, não negue a realidade. A internet que você quer censurar, né? Ainda, graças a Deus, ainda nós temos acesso à internet, ela não vai esquecer, ela não esquece. E nós não vamos esquecer de mostrar, e não vamos deixar de mostrar isso aqui, mostrar a realidade para as pessoas verem. O seu governo, dos governos do PT, de Lula e Dilma, 2002 ou 2003 a 2016, foram os maiores responsáveis pelo aumento da criminalidade no Brasil. Quem não lembra dos ataques do PCC em São Paulo, aconteceram em qual governo? Governos do PT, o crescimento das facções criminosas nas favelas do Rio de Janeiro, as proibições, inclusive, que aconteceram agora recentemente por parte do STF que soltou Lula, foi o mesmo que proibiu a polícia do Rio de Janeiro, a polícia militar e civil, de fazer operações nas favelas. Até hoje isso está valendo. Então, claramente, se tem um lado que está do lado do crime e que favorece o crime, é o lado de vocês. Não é Bolsonaro, não é a direita, porque os estados governados pela direita são os estados que têm menor índice de criminalidade, como já está claramente comprovado. Então, deixa aí só essa mensagem, espalhe, né, você que está assistindo, para que mais pessoas vejam essa realidade, né? O que o PT mostra é só mentira e eles que tanto falam em fake news, né? Algo até que a gente vai comentar daqui a pouco. Seguindo a nossa pauta de hoje, vamos falar sobre esse empréstimo que supostamente, né, segundo o próprio Estadão, que é o jornal da velha mídia, né, da grande imprensa, então não tem aí o que dizer, né, de fake news, né? Mas está aqui, né? É verdade ou não, né? Empréstimo de US$ 1 bilhão feito para a Argentina, avaliado pelo governo brasileiro, né? O Estadão, ele trouxe essa matéria na semana passada, né, como vocês podem ver aqui, mostrando esse empréstimo, esse possível empréstimo que aconteceu. De fato, foi liberado um dinheiro por parte do Banco da América Latina, para Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, acho que é isso o nome a sigla do banco. E esse dinheiro, ele foi liberado agora, parece que em agosto, ou foi em julho. E aí, jornais na própria Argentina repercutiram que aconteceu 2 encontros entre Sérgio Massa e Lula. E nesses encontros, o próprio Sérgio Massa, ele admite que Lula disse que ia ajudar o governo argentino, que ia dar um jeito de ajudar o governo argentino. Então, eu acho que Simone Tebet, né, que é a ministra do Desenvolvimento, ela foi convocada na Câmara para explicar esse empréstimo. E segundo ela, né, ela disse que 10 dias, né, não ia resolver o problema da Argentina. Mas a questão não é essa, dona Simone Tebet, a questão é que o Brasil, ele faz parte desse banco e ele aporta dinheiro nesse banco. Então o dinheiro que saiu para a Argentina, para esse desgoverno socialista falido daquele país, é dinheiro do povo brasileiro, é dinheiro nosso, que está indo para um país que está que está passando por um processo eleitoral e que esse processo tem de tudo
para que a direita obtenha a vitória, para que esse desgoverno de esquerda, esse desgoverno socialista saia do poder. O que eu faço uma analogia com esse empréstimo que tá sendo feito agora para a Argentina é com o que Dilma fez agora para Edivaldo, aqui em Aracaju, 500 milhões, né? Recursos do BRICS para Aracaju, encher a cidade ano que vem de obras eleitoreiras, na véspera da eleição, para ajudar quem? O candidato de Edivaldo, pô. Essa mesma coisa que vai acontecer aqui em Aracaju, não é o que está acontecendo na Argentina agora? Para liberar R$1 bilhão às vésperas de uma eleição, e só não ajudou antes porque ano passado não era ele que estava no poder, não era Lula que estava no poder. Então esse empréstimo que veio agora, e houveram várias visitas, do Alberto Fernandes, e também visitas também do Brasil, de Lula, naquelas visitas ao Mercosul, que ele se encontrou com Alberto Fernandes, que é o presidente atual da Argentina, é o responsável por essa crise que o país vive, com a inflação de mais de 140% ao ano, né? Com o peso argentino. $1 vale 1.000 pesos argentinos, né? Então é uma crise sem fim, uma crise sem tamanho que aquele país está passando, e o governo brasileiro, essa turminha do PT, trabalhando para impedir que esse desgoverno que destruía um país saia do poder, pô. Bien, Sergio Massa trabajó en esta campaña y me parece que fue fundamental en esta etapa con los asesores brasileños de Lula da Silva, que entendieron el fenómeno Milei porque habían entendido el fenómeno Bolsonaro y cómo entrar ante el fenómeno de Javier Milei. Entrarle no por la discusión de si está loco o no, sino entrar por la discusión de las ideas de Javier Milei. Pero porque hay una preocupación de los sectores progresistas del mundo. Lula está obsesionado con la Argentina y que tiene que seguir gobernando el oficialismo. En España, José Luis Rodríguez Zapatero y todo el ámbito del socialismo y del progresivo español están con la mirada puesta en Argentina y están haciendo lo imposible para ayudar positivamente. Entonces, son ejemplos que hay que tener en cuenta. El propio Lula le dijo a Sergio Massa cuando viajó a Brasil, le dijo, tenés que ganar la elección. O sea, dejá de contar dólares y andá y ganá la elección porque hay que ganar la elección por la preocupación que le genera a Lula da Silva y a la región la posibilidad de pensar un Javier Milei ganando la elección. E aí falam tanto, né? A democracia, nós temos que defender a democracia. E a democracia argentina? Agora que está sendo lesada, que está sendo atrapalhada por esse empréstimo que está sendo feito. Então, claramente o PT é o partido que diz uma coisa e faz outra, né? Defende a democracia, diz que o que aconteceu no 8 de janeiro foi um ataque à democracia, mas aí agora, quando é na questão das eleições argentinas, eles estão interferindo no processo eleitoral da Argentina, enviaram marqueteiros lá para o Sérgio Massa, marqueteiros aqui que trabalharam aqui na campanha de Lula no Brasil, agora enviam esse empréstimo. Então, respeita a democracia, né? Só que só a democracia é a democracia relativa do Lula, né? A democracia que está do lado deles, né? Se for para fazer o candidato deles ganhar, para não acabar com essa turminha de esquerda do Mercosul, aí vale interferir, vale mandar empréstimo, vale fazer o diabo para ganhar a eleição, que é o que Dilma até já falou, né? Que eles estão dispostos a fazer, né? Se é para ganhar a eleição, vale até o diabo. Então, é isso que a gente está vendo agora nesse processo eleitoral da Argentina. Ver se o processo lá vai realmente ser um processo transparente e que não vai ter interferência ou fraudes, né? Ou se o sistema não vai tomar a eleição, como aconteceu em um certo país de um continente aí que a gente não pode falar o nome, né? Mas que é muito próximo. Né? Por conta aí da guerra, desse conflito que aconteceu entre o Hamas e Israel, né? Esses ataques, não é um conflito, não, esses ataques brutais que aconteceram, teve uma entrevista da Alexandre de Moraes que ela passou meio que despercebida para nós brasileiros, né? Nessa entrevista, Alexandre de Moraes, ele falou, né, que o discurso que a direita utiliza no Brasil, falando sobre comunismo, é um discurso para dar ibope, como ironizando, né, debochando, dizendo que isso é uma ilusão. E ainda além disso, ele falou também, né, que se tirasse os celulares das pessoas, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Que é impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Então,
Nada me surpreende, né? Já que ele tirou o celular de mais de mil pessoas, né? Que foram presas aí no 8 de janeiro, né? Aí para a imprensa, né? Esses aí são os terroristas, né? Será que ele quer montar uma fábrica de smartphone? Uma revenda, né? É vendedor? Olha. Eu sei que, de fato, mais de 1000 celulares ele tirou, né? Dessas pessoas. Xandão Imports. Xandão Imports. Importar, vender iPhone, né? Revender iPhone, Xiaomi. Aí a gente vê esse tipo de discurso, né, de Alexandre de Moraes, né, e em relação a ele debochando. Claro que ele falou ali em tom de ironia, de deboche, mas a gente questiona, será que realmente é isso que passa na cabeça dele, né? Tirar o celular das pessoas, o Brasil ser um país de primeiro mundo, será que o que ele almeja para o nosso país é realmente algo que a gente está vendo acontecer na prática, né, de pessoas sendo presas, sem o devido processo legal, com tornozeleira eletrônica, sem poder utilizar redes sociais, né? Já que as redes sociais é para espalhar fake news, já que as redes sociais é para espalhar desinformação. Será que é o que ele almeja realmente, quando ele fala em tom de ironia, né? Será que ele não está falando um pouquinho, não tem um fundinho de verdade no que ele está falando? Então, são esses questionamentos que a gente faz conflitando com a nossa realidade atual, né? Então, onde quem é terrorista para a grande imprensa é um grupo de pessoas que entrou num prédio para orar, né? Que estava lá nos prédios do Congresso de joelhos orando em frente ali aos soldados do Exército. Mas os terroristas do Hamas, esses não são terroristas não, né? São só militantes, combatentes armados. Né? Invadir prédio público parece para a imprensa brasileira pior do que matar pessoas. A lógica é essa. E para o próprio Xandão, né? Para o próprio Alexandre de Moraes, né? Porque ele está condenando essas pessoas de 10 a 17 anos de prisão por golpe de Estado, por invasão a prédio público, abolição do Estado Democrático de Direito, pessoas que estavam desarmadas e que invadiram o prédio, estavam lá passeando, quebraram as coisas que devem ser punidas. Quem quebrou deve ser punido. Infelizmente a gente não sabe exatamente quem quebrou, né? Com a lei. O crime, né, que foi cometido, que é de dano ao patrimônio público. Agora, todo o resto que foram acusações é realmente uma retaliação, né? É para se vingar. Não tem outra explicação para isso. É sem lógica. E, assim, a gente vê que é uma briga de poderes e de lados, né? Porque todos os ministros que são alinhados com o PT votaram pela condenação. É apenas os ministros que foram eleitos, né? Indicados por Bolsonaro. Indicados por Bolsonaro. Apenas eles foram contra. Então a gente vê que é uma briga de lados. Não tem jurisprudência, não tem isenção. Infelizmente, é vingança. Vingança. É isso que está acontecendo, né? Então, até para questionar aqui, né, trazendo isso, né, teve as imagens que saíram daquele caso lá que aconteceu no aeroporto da Itália, né, a suposta agressão a Alexandre de Moraes. Não divulgaram o vídeo, não sei porquê, né? O vídeo que saiu foi um vídeo que a própria família gravou, de Alexandre de Moraes, chamando um dos indivíduos, né, que estava envolvido ali naquele ali sim é um breve conflito, né, que aconteceu. O Alexandre de Moraes chamando o cara de bandido, e as imagens de fato da agressão que o filho de Alexandre de Moraes supostamente sofreu não foram divulgadas. Divulgaram os frames, tipo imagens estáticas, prints ali de tela. Aí eu digo, por que divulgaram os prints de tela e não mostraram o vídeo? Será que é porque não houve essa agressão? Será porque o filho de Alexandre de Moraes não foi agredido? Sofreu ali um xingamento no máximo, talvez, né? Algo que figuras públicas ou pessoas associadas às figuras públicas realmente sofrem no dia a dia. Então, o que a gente quer saber, né, Alexandre de Moraes? Cadê as imagens, né? Será que é por isso que você quer tirar o celular das pessoas, né? Para que as pessoas não saibam o que acontece aí nos bastidores, o que aconteceu no aeroporto da Itália? Será realmente que seu filho foi agredido? Até hoje, né, a gente espera a divulgação dessas imagens completas, né? A gente não quer só frame e nem também aquele quadrinho lá que a Globo fez, né? Dando o tapa, parodiando ali o meme do Batman, dando tapa na cara do Robin, né? Aquilo ali foi ridículo. Vamos passando aqui para a nossa antepenúltima pauta, né? Vamos falar sobre as manifestações em defesa da vida, né? Então, agora, nessa semana, né, aconteceram diversas manifestações no Brasil, aqui em Aracaju, no Parque da Cimenteira, estivemos presentes lá, né? Então, acho que está mais do que claro que o povo brasileiro é contra a descriminalização do aborto, né, contra o assassinato de crianças no ventre das mães,
E aconteceu essa manifestação, inclusive em Belo Horizonte, né, com a participação de Bolsonaro, também estava cheio. Aconteceu em São Paulo, aconteceu em vários estados do país. E o Congresso conseguiu, né, uma breve vitória, né, porque o julgamento, segundo Barroso, não vai ser mais, né, não vai acontecer agora, né, diz que vai segurar o julgamento para voltar, né, quando a população esquecer, né. Na minha interpretação é essa, viu? Acho que essa é a minha opinião. Quando a população esquecer, não tiver mais aí para o assunto, ou tiver ocupada talvez, né, focada em outras coisas, aí eles voltam, o STF volta com esse tema. Então, mas eu acredito que esse tema realmente é um tema muito caro para a população cristã, que é a maioria no Brasil. Fizemos uma entrevista, está aqui no nosso canal também para vocês verem, com as pessoas na rua aqui em Aracaju, perguntando se elas eram a favor ou contra a descriminalização do aborto, e a maioria absoluta, né? A maioria absoluta disse que era contra essa descriminalização, que permanece a legislação atual, que já é até abrangente, a legislação que permite o aborto em casos excepcionais, como aborto, anencefalia. Então, não há a menor necessidade, né, de ampliar isso. O que a esquerda quer é, de fato, permitir que essa ampliação do aborto ela traga para o futuro, como já aconteceu nos Estados Unidos, uma ampliação ainda maior. Tem estados como Nova Jersey que você pode abortar, você pode, basicamente, matar o filho na barriga da mãe até 9 meses de gestação, pois isso é um completo absurdo. É algo que realmente a gente pensa, nossa, parece que é aquela vontade mesmo, né? Falta de humanidade que a gente estava falando agora há pouco em relação ao Hamas, que muitos desses esquerdistas que são a favor do aborto também estão do lado do Hamas, agora também apoiam o genocídio também de bebês no ventre das mães, né? Então, acho que não é coincidência, né? Essa vontade de assassinar, de dar pouco valor, nenhum valor à vida humana, eu acho que parece que é muito comum, né? Entre esse pessoal, né? Sem falar que é uma coisa, assim, que se a gente isolar o ponto de vista moral, o ponto de vista técnico e da estrutura da nossa saúde, não comporta. Você vai fazer um exame hoje em dia, uma consulta, você passa meses para conseguir se consultar e mais meses para conseguir o exame. Aí, provavelmente, essa pessoa que quer abortar, que teve toda a condição de entrar no posto de saúde, pegar uma camisinha de graça, um anticoncepcional, e não fez isso por irresponsabilidade, vai passar na sua frente para poder fazer um aborto, para poder cometer um crime. Entendeu? É por aí. E outra, e com seu dinheiro. A irresponsabilidade dessa pessoa vai custar dinheiro, mais gastos na saúde para poder comportar a responsabilidade. A responsabilidade terceira, de você para pagar. E o dinheiro do SUS é um dinheiro que sai do bolso da população brasileira. Então, se o aborto for descriminalizado, a quantidade de procura por esse serviço, especialmente de gente irresponsável, entendeu? Que sai fazendo filho. Gente tão irresponsável que vai deixar agendado já uma consulta de aborto, já prevendo que vai precisar. Vai precisar. Já para dar tempo. Não, sem dúvida, diante da falta de humanidade que a gente está falando aqui agora há pouco, em relação a esse povo que apoia o Hamas, não tenho a menor dúvida de que pessoas como Zé de Abreu, Luciana Genro, essa turminha que está defendendo o Hamas, que eles não teriam o menor escrúpulo de chegar lá e matar, de fazer filho à toa, só para poder matar depois, pô. Porque realmente essas pessoas elas não pensam com a mesma cabeça que a gente. São pessoas que realmente já estão num grau de psicopatia. Então, cara, se acontecesse, de fato, acho que é por agora, pelo menos, acho que não vai acontecer. Esse debate, o Barroso é um cara militante pró-aborto, né, como a gente mostrou aqui na semana passada, mas eu acho que ele não vai ter coragem de colocar isso agora, porque ele sabe que, se fizer, a retaliação, a reação que o Congresso está fazendo devidamente, né, em relação ao STF, vai ser maior. E tem pedido de impeachment, né, contra Barroso e contra Alexandre de Moraes, lá no Congresso. Se eles aprovarem o aborto, vai que um desses pedidos tem encaminhamento, né? Vai que um desses pedidos aí de impeachment anda, né? Acho que eles não querem isso, acho que por isso que eles vão segurar, para dar uma amenizada ali com o Congresso, o Congresso fica caladinho aí na sua, não aprove nenhuma PEC, né, para poder restringir aqui nossos poderes, que a gente não aprova o aborto aqui. Mas, enquanto isso, né, tá aí as pessoas sendo presas, tá uma quantidade de ilegalidades acontecendo, e, infelizmente, tipo, beleza, defendemos a vida, salvamos a vida das crianças, né, o que é uma coisa, porra, é óbvio, né, você não quer permitir que mate criança na barriga das mães.
Mas aí, por outro lado, as liberdades estão se perdendo, pô. Então, é necessário que o Congresso ele não recue. Começou a avançar, a população já mostrou apoio nas ruas agora, então é importante que o Congresso continue trabalhando, continue mostrando que a população está dando respaldo e avance nessas aspectos. Pô. É necessário, sim, haver uma limitação dos poderes do STF para que esse tipo de abuso, a aprovação de legalização de drogas, como já aconteceu, né? De descriminalização do porte da maconha, aprovação de descriminalização do aborto, a questão do marco temporal, né, que causa uma insegurança jurídica enorme para o país. Outro ponto que também estava o imposto sindical, e tudo isso, pô, foi que o STF que impôs para a população brasileira. Então é necessário que o Congresso continue com essa reação para acabar com isso, pô, de vez, dar um recado claro, não. O poder legislativo é quem faz leis, vocês têm poder, a única exclusividade de vocês é guardar a Constituição, a única competência de vocês é guardar a Constituição. Isso tem que ficar claro para o STF. Então isso a gente espera que agora com esse apoio da população nas ruas, as ações do Congresso, que de fato essa reação não pare por aí, que o Congresso continue firme nesse propósito de colocar um freio nesses abusos que o STF tem cometido. O recado foi dado, a população foi para a rua e o Congresso agora só tem que ir lá e dizer, não, a população está do nosso lado, temos que fazer, colocar um freio nisso tudo que está acontecendo no Brasil. Pronto, penúltima pauta de hoje, vamos falar agora sobre o genro de Lula, né? Tem um sabido aqui, né, que está querendo ser candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, né? Acho que vai ser o único candidato do PT, né? Aqui na região metropolitana, porque Aracaju acho que o PT não vai lançar candidato. Então, esse genro de Lula, né, namorado da Lurian, que é filha de Lula, ele está fazendo um périplo lá pelos gabinetes dos ministros do governo Lula e utilizando essa influência, né, por ser namorado da filha de Lula, para poder turbinar sua campanha, né, para conseguir apoio, conseguir recursos para a Barra dos Coqueiros. Ele está atuando basicamente como um deputado informal, para poder utilizar, fazer uma comparação mais com a realidade. Né? Então está aí a população da Barra dos Coqueiros. Será que vai aceitar isso? Né? Será que vai aceitar que o genro de um ex-condenado seja prefeito da cidade? E agora o cara, esse genro de Lula, né, Danilo II, está tentando aí cavar, né, uma oportunidade para sair candidato e ganhar a prefeitura da Barra dos Coqueiros. Né? Para mim, essa questão já tem questiona também já a moralidade, né, do cara estar lá utilizando a sua influência para poder ter acesso aos ministros, algo que nem os deputados daqui tem com tanta facilidade. Né? Deixa esses questionamentos aí, né, para a população, tanto da Barra dos Coqueiros como a população de Sergipe. Né? Vamos ficar de olho nessa turminha aí que vai aparecer. Tem a possibilidade de Helena Aquino vir candidato aqui em Aracaju. Também eu acho que não vem, né, mas tem essa possibilidade. Então vou deixar aqui a matéria para vocês verem, né? Matéria inclusive, ó, do jornal O Globo, viu? Então, mídia, não tem como dizer que é fake news não, viu? Passando aqui para a última pauta, né? Falar um pouquinho sobre um caso que aconteceu na semana passada, que foi uma publicação que a gente fez na rede social do Direita Sergipana e gerou uma repercussão aqui no pátio da imprensa aqui local, que foi sobre o caso de 2 vereadores, né, de Aracaju que foram cassados e na folha de salário, aliás, na folha de pagamento da Câmara de Vereadores, eles continuaram recebendo o salário no mês de setembro. Nós fizemos essa publicação relatando apenas o fato de que isso aconteceu e além do fato de eles terem recebido o salário, né, um dos vereadores que foi cassado, ele foi nomeado como assessor, né, na mesa diretora da Câmara e recebendo o salário de R$11 mil. E para mim, né, eu acho que para qualquer trabalhador normal, qualquer trabalhador comum, isso é um salário gordo. Certeza, né? 11 mil reais. Se foi cassado, devia ser extinto de qualquer função, cargo da vida pública. Durante o período, né? Infelizmente. Então, ele não está inelegível, né? Foi aquela questão de cota de gênero. Inclusive, nós fizemos aqui essa devida ressalva que nós somos contra a cota de gênero, cota para mulheres, que isso é um absurdo. Isso interfere, claro, no processo democrático. As pessoas têm que fazer parte do processo por sua própria vontade e serem votadas pela vontade da população e não porque tem uma cota para dizer, não, fulano de tal tem que estar ali. Isso é ridículo, isso é absurdo na minha visão, na visão de quem é de direita de fato.
não deve concordar com esse tipo de aberração que se criou aqui no sistema eleitoral brasileiro, para se impor que os partidos tenham 30% de cota de mulheres participando do processo, sendo que as mulheres não querem ser candidatas, pô. Então não é todo partido que vai ter mulher suficiente. Isso foi o caso do partido desses 2 vereadores que foram cassados, e a gente fez essa ressalva, mas já que eles foram cassados, a gente questionou, sim, ao presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos. Fizemos o devido questionamento, por que o salário deles estava ali na folha de pagamento de setembro, sendo que eles foram cassados em agosto, ou seja, tudo que eles tinham para receber, deveriam ter recebido referente ao mês de agosto. E fizemos o questionamento sobre a moralidade dessa nomeação aí para a mesa diretora. O presidente da Câmara de Vereadores foi dar as explicações dele, que a gente acha normal. Publicamos a explicação dele também no nosso perfil lá da rede social, na íntegra, para as pessoas verem o que ele falou. Só que o que chamou a atenção dentro dessa explicação que Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara de Aracaju, deu, não foi nem o fato dessa nomeação, que ele disse que o cargo é meu, eu nomeio quem eu quiser, eu nomeio lá, realmente o cara é meu amigo. Utilizando a nomeação, parece que foi mais por um critério de amizade, não tanto por competência do vereador. Né? Sem competência nenhuma técnica. Mas tá lá, né? Segundo ele, não, o cara que conhece a Câmara, o cara... Quem conhece. Tem um mapinha da Câmara. Tem um mapinha lá. Todo, né? Por isso. Então, chamou a atenção, né? Mas, para além disso, o que realmente chocou na fala desse cidadão, do Ricardo Vasconcelos, foi a fala dele dizendo que ele defende uma lei, por isso que eu defendo uma lei mais dura para esse pessoal que utiliza rede social, para difamar pessoas como eu, pessoas como o Sá. Difamar ou informar a imoralidade deles. Cara, eu realmente, quando eu vi isso, eu digo, não acredito que eu estou vendo isso do presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju. É lamentável, é surreal, né, que a gente veja no pleno século XXI, onde existe uma lei da transparência que protege essa divulgação de informações, o pagamento dos funcionários, dos servidores da Câmara. Esse pagamento ele é público, está lá na folha de pagamento, na transparência. Existe uma lei que protege isso. Você quer criminalizar... Meu Deus do céu, eu não tenho nem o que falar. Criminalizar uma lei que existe para informar a população. A população dos custos. Né? E a gente não fez acusação a ninguém, pô. A gente não acusou de corrupção, a gente só simplesmente expôs a população que faça seu julgamento. Como eu disse, o que eu questionei realmente foi a moralidade dessa nomeação e por que os salários estavam lá ainda na folha de pagamento de setembro. Divulgamos um fato, apareceu uma galera lá, acho que de puxa-saco, né, desses vereadores, lá no perfil, né, inclusive pessoas que estão se dizendo de direita e tal, mas eu nunca vi lá comentando nada na página, só apareceram nessas publicações especificamente, né, para poder defender esses vereadores. E, cara, a gente questiona realmente uma coisa, né, será que nós temos na Câmara de Vereadores de Aracaju um novo Alessandro Vieira? Será que nós temos na Câmara de Vereadores de Aracaju um novo Xandão, né? Alguém que se tivesse mandato de vereador estaria apoiando a lei da censura de Alessandro Vieira, que se tivesse um grau de poder maior estaria colocando projeto de lei para poder censurar as pessoas nas redes sociais, para poder impedir que informações públicas sejam divulgadas. Então, realmente é um absurdo esse tipo de postura vindo de um presidente da Câmara de Vereadores. É lamentável. A publicação, como eu falei, ela gerou uma repercussão nem na rede social nossa, né? Porque o público da direita está focado realmente em outros assuntos, como a questão do aborto. Mas quem veio nas redes sociais para criticar? A turminha da velha política. Essa turminha que aceita, que acha normal esse tipo de coisa que acontece por aqui. Então a gente tem que ficar de olhos abertos. Faça esse alerta para a população de Aracaju. Né? Quando eu disse aqui, em outras ocasiões, que uma lei da censura, se aprovada, um PL 2630 se aprovado, iria impedir você de criticar seu vereador, de criticar seu prefeito, é disso que eu estou falando. Porque para esse pessoal, isso é um discurso que começou na esquerda, mas agora toda a classe política está utilizando isso. Se me incomoda, se eu não gosto, ou se está falando alguma coisa que eu não quero que seja dita, é fake news. Então, virou-se esse mantra, né? Se eu não concordo, se eu não gosto, ou se está falando alguma coisa
que vai contra aquilo que eu quero que seja divulgado, então já rotula de fake news, né? Entendeu? Esse é o discurso padrão dessa turma. Não querem que a verdade seja exposta, não querem que os fatos sejam expostos. E aí, se tivesse uma lei da censura, esse cidadão, o Ricardo Vasconcelos, podia ir na justiça e mandar tirar a publicação do ar, sendo que alguma informação pública que está lá na transparência da Câmara. Porque qualquer motivo agora, se me incomoda, não. Tem que censurar, né? Mesma coisa no caso do Léo Lins, um humorista. Porque ofendeu uma determinada classe, ofendeu uma minoria, aí tem que censurar. Ainda bem que o André Mendonça, né, tomou uma decisão semana passada que derrubou aquela liminar que censurava um humorista. Então a gente tá realmente no limiar. Né? E a classe política brasileira, espero que em grande parte, compreenda isso, né, de que é necessário que haja uma reação a esse movimento de censura que está acontecendo. Isso está acontecendo em instância da justiça, a gente vê o respaldo disso também e nessa classe da velha política, né, que não gosta de que as pessoas saibam da informação, que não gosta que informações que estão lá na transparência sejam divulgadas. Então, eu realmente fiquei indignado ao ver a fala do Ricardo Vasconcelos na Rede Rio, né, foi a rádio onde ele ligou, né, também o Jailton Santana, ele também fez a ligação para mim, né, pediu que eu entrasse no ar para poder dizer o que é que tinha acontecido, e expliquei, deixei claro que era informação pública, quem paga o salário dele somos nós, com o dinheiro dos nossos impostos, e a população de Aracaju tem o direito de saber, e nós vamos ficar no pé, né. Enquanto o senhor Ricardo Vasconcelos está preocupado em censurar as redes sociais, está preocupado em uma lei mais contundente, né, como ele diz, ele devia estar preocupado em explicar, em cobrar da Prefeitura de Aracaju onde estão os milhões que foram enviados aqui ano passado para as empresas de ônibus de Aracaju e até hoje ninguém prestou conta desse dinheiro. Mais de 10 milhões foram enviados naquele programa que o governo federal, na época ainda o governo Bolsonaro, liberou para prefeituras no Brasil todo. Foram 2,5 bilhões de reais enviados para as prefeituras no Brasil todo para socorrer empresas de ônibus que estavam passando pela crise por conta da pandemia. Chegou uma parcela desse dinheiro em Aracaju, disseram que era para bancar a gratuidade, mas não foi prestado contas disso, a população não sabe para onde é que esse dinheiro foi. E está aí a população sofrendo com o transporte público horrível, ônibus estourando pneu, quebrando barra de direção, acontecendo acidentes que quase só não teve vítima fatal ainda, acho que por um milagre aqui nessa cidade. Mas acho que vão esperar acontecer isso para tomar uma providência séria. Então é realmente lamentável que a preocupação dos vereadores de Aracaju, né, sejam com pessoas que divulgam informação, ao invés de estarem preocupados em fazer o trabalho deles, que é fiscalizar. Que é realmente fiscalizar e cobrar do Poder Executivo que faça alguma coisa para melhorar o transporte público, para cuidar da saúde das pessoas. Ninguém investiga também, né, aquele caso lá do hospital de campanha de Aracaju, né, que foi construído por uma construtora que era de um cara que é aliado do prefeito, até hoje também nunca foi concluídas as investigações. Então, cara, de fato, acho que a gente precisa realmente uma revisão drástica na política aqui do nosso estado, na política aqui de Aracaju. Informar para o nobre presidente da Câmara, né, que grato pela publicação, né, que ele fez, o impulsionamento que ele acabou causando com a reclamação dele, e dizer que em respeito a ele a gente vai continuar divulgando mais. Exatamente, né? Então, nós estamos aqui para isso, né? Dar transparência, mostrar à população tudo o que vem acontecendo aqui em nosso estado, nessa política local e também a nível nacional. Não vamos nos furtar, não vamos deixar de jeito nenhum de fazer o nosso trabalho e como eu falei, não temos nada contra os vereadores, mas temos sim contra esse tipo de postura. Esse tipo de postura aqui, defendendo lei mais contundente para quem usa as redes sociais, para difamar, né, segundo ele, né, difamar porcaria nenhuma, porque aqui ninguém acusou ninguém. Não acusamos ninguém de corrupção, não acusamos ninguém de estar fazendo nada de errado. A população tem o direito de saber o que é que está acontecendo e de julgar, tirar suas próprias conclusões. Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui nosso programa de hoje. Agradecer a vocês que assistiram até agora. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no canal, né? Curtam, comentem também o que é que vocês estão achando dos programas. E sigam lá, Instagram, @DireitaSergipana, e o TikTok, especialmente lá nessas duas redes sociais, porque nós estamos tendo um crescimento lá. Então segue lá, o TikTok é @DireitaSergipana, Instagram @DireitaSergipana. Os cortes dos programas estão indo para lá, né? Então é isso, valeu, galera.